Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de começar, ó. Tem uma coisa que é o seguinte, gente. Tem uma coisa que é, você sabe que você sabe, tá? Então, assim, vamos supor, a Adri sabe que ela sabe falar português, tá? Então, eu sei que eu sei falar português. Logo, eu vou usar a língua portuguesa para me comunicar, porque eu sei que eu sei falar português. Beleza? Ok? Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu sei o que você sabe que você não sabe, por exemplo. Por exemplo, eu sei que eu não sei falar mandarim. Então, eu nem vou tentar, eu não vou falar, porque eu sei que eu não sei. Né? Muitas vezes a gente sabe que a gente não sabe fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, você, de repente, sabe que você não sabe fazer o kefir. Você sabe que você não sabe, de repente, fazer uma alimentação fermentada. Né? Muitas vezes você não sabe como, você sabe que você não sabe muitas vezes o conteúdo de tudo que a gente está vivendo aqui, você está aprendendo. Então você sabe que você não sabe, tá? Agora, qual que é o ponto cego aqui, gente, que atrapalha todo mundo que quer mudança, todo mundo que quer melhorar a vida e não sai do lugar? Qual que é o grande ponto? Ponto cego é quando você não sabe que você não sabe. Gente, como é que nós vamos mudar um hábito? Como é que nós vamos mudar uma atitude nossa? Que a gente nem sabe que a gente não sabe. Que nem passa pela nossa cabeça. A gente não tem consciência daquilo. Então, normalmente, a gente está fazendo uma coisa porque a gente não sabe que a gente não sabia. Ninguém contou. É diferente de você, de repente, comer um alimento que você sabe que é inflamatório e você falar, caramba, né? Eu sei que eu tô comendo batata frita lá porque é inflamatório. Então, eu tô tendo consciência disso. Né? Ou então, você sabe que você se comer, de repente, um alimento fermentado, vou colocar o kefir de novo como exemplo. Se você sabe que se você comer o kefir, se você sabe que se você tomar o caldo de osso todos os dias, ele é bom para sua desinflamação, você sabe que você sabe. Agora, como é que você vai mudar alguma coisa que você nem sabe que você não sabe? Tá? E é para falar disso que a gente vai falar hoje para vocês, os 3 erros, tá? Que você pode estar cometendo aí na sua casa, né? Feliz da vida, achando que está fazendo tudo o que você pode, porque você não sabe que você não sabia disso. Porque ninguém te contou. E aí, gente, segura os corações, tá? Vocês vão falar, meu Deus do céu, eu tô fazendo isso todo dia, né? Eu tô fazendo isso e realmente pode ser isso que esteja atrapalhando a minha situação, tá? Então vamos lá para os erros. Eu sei que vocês estão doidas para saber quais são os erros. Eu vou começar agora aqui e comentando com você o seguinte, gente, é o seguinte: o primeiro erro, tá? Que você pode estar tendo aí na sua casa, que não está ajudando você a desinflamar, como você acha, é o consumo de suplementos. Eita! Consumir suplementos. Quem hoje aí, coloca para mim também para eu saber, quem hoje, né, ou viveu ou está vivendo isso, de ir no médico, de ir na nutricionista, de ir em qualquer profissional de saúde, e aí você faz o quê? Ele te dá uma lista de 365 suplementos diferentes, né? Dá um monte de coisa para você comprar, para você melhorar, vitaminas, sais minerais e antioxidante, e suplemento para uma coisa, suplemento para outra coisa. Você sai de lá com uma lista enorme de suplementos, né? E aí você vai lá, compra, caríssimo, caríssimo. Novamente, suplemento não é barato. Ó, já tô vendo aqui, ó, Jardim Encantado. Olha lá, Jardim Encantado já tá dizendo que sim. E aí você sai do médico, né, com aquela lista enorme de suplementos. Aí você manda manipular alguns, vai comprar na internet outros, vai mandar trazer do exterior, muitas vezes outros, né? E aí você começa a pensar, meu Deus, será que eu vou melhorar com esse tanto de coisa? Né? Será que isso vai me fazer bem? Às vezes a gente nem sabe o que é, né? Às vezes a gente sai do médico com um monte de nome esquisito, a gente nem sabe, a gente compra, porque o médico falou pra gente comprar, tá, gente? E aí, o que acontece? Não tem melhora. E se melhora, melhora um pouquinho só, e depois volta. Quem já passou por isso, gente? Escreve aí pra mim. Vamos ver. Quero saber se vocês estão vivendo isso ou viveram isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tem gente falando que sim, que viveu isso ou tá vivendo isso. Gente, eu vou explicar para vocês tudo sobre suplemento, tá? Agora que a gente vai entender, vocês vão desmistificar isso, vocês vão entender que de repente, se vocês estiverem tomando suplementos nesse momento extremamente inflamadas, isso não vai te ajudar a melhorar, tá? Por quê?
Eu não sou contra suplementos, pelo contrário, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro aqui. Suplementos são maravilhosos, suplementos nos ajudam, tá? Suplementos nos ajudam a reconstruir, muitas vezes, nutrientes, minerais que a gente precisa, antioxidantes, são maravilhosos. Agora, existe momento para fazer isso. Olha só, um monte de eu aí, um monte de eu. É, gente, é isso mesmo. Eu sei porque eu também já vivi isso, tá? O que acontece, gente? Quando a gente está inflamado, quando a parede do nosso intestino, lembra da aula de ontem? Quando a parede do nosso intestino está rasgadinha, aqueles furinhos estão rasgados e está entrando um monte de toxina na nossa corrente sanguínea, a gente não consegue absorver os nutrientes dos alimentos. Olha isso, gente. Então, se vocês estão se alimentando maravilhosamente bem, alimentos superpoderosos, alimentos antioxidantes, alimentos que são extremamente funcionais, muitas vezes o organismo não está conseguindo absorver os nutrientes desses alimentos, porque você está inflamada. Porque você só está recebendo na sua corrente sanguínea toxinas, muitas vezes. E aí você fica deficiente, muitas vezes, de alguns alimentos, de nutrientes dos alimentos. Agora, para pensar. Se você não está conseguindo absorver nem os nutrientes dos alimentos, que são orgânicos, né? Que o organismo consegue entender, imagina uma cápsula sintética de um suplemento. Você vai tomar e o organismo não vai estar nem aí para isso, porque ele não vai conseguir absorver. E aí eu costumo dizer, eu sei que muitas vezes as pessoas ficam tristes, né? Depois vem falar para mim, nossa, aquilo mudou a minha vida depois que você falou. O que acontece, gente? Vocês vão estar tomando o suplemento e vão estar fazendo o xixi mais caro do mundo de vocês. Sabe por quê? Porque sai tudo no xixi. Porque quando a gente está inflamado, gente, a gente não está absorvendo nem a comida, quanto mais as cápsulas sintéticas, entende? Então, o suplemento no momento de crise, no momento de inflamação, de permeabilidade intestinal, né, dessa inflamação das nossas redinhas que estão rasgadas, enquanto a gente não fechar essas redinhas, equilibrar o nosso organismo, começar a absorver os alimentos e nutrir o nosso corpo com os alimentos, não adianta tomar suplemento. Porque o suplemento não vai ajudar você nesse momento, ele não vai fazer nada para você. Ele só vai fazer um xixi bem caro, tá? Diferente, gente, de algumas pessoas, eu quero colocar uma ressalva aqui, tá? Eu tô falando de uma pessoa saudável, tá? Que vai no médico, ele receita milhões de suplementos, às vezes você nem tá com aquela deficiência de suplemento, mas ele te dá uma coisa para você melhorar, para desinflamar, e você não resolve o problema. É diferente de quem, de repente, está com deficiência crônica de ferro, de B12, aí é diferente, tá? Aí sim, você tem que suplementar, muitas vezes o corpo não vai absorver, mas você tem que suplementar bastante, porque é defasagem. O que eu tô falando aqui é muitas vezes os médicos que a gente vai e o protocolo é receitar suplemento. E ninguém nem pergunta para você o que está acontecendo no seu intestino. E nem vai fazer nenhuma opção para poder fechar essa redinha de novo, fechar esses furinhos. Porque vocês estão aqui, gente, para entender isso. A alimentação anti-inflamatória, ela vai ajudar você a fechar esses furinhos que estão na parede do seu intestino. Eles que estão permitindo que você absorva toxinas. E quando você adota uma alimentação para você, dependendo do seu tipo inflamatório, você, volta essa redinha no lugar. E aí sim, você pode tomar um suplemento. Porque aí você vai absorver, entende? Então, assim, primeira coisa importantíssima que vocês têm que pensar é assim, gente, cuidado com suplementos num primeiro momento. Não é o suplemento que vai ajudar você. Tá? Então, deixa eu ver aqui as mensagens, olha lá. Como fazer para desinflamar? Como fazer para desinflamar? Gente, então, como fazer para desinflamar? A aula que vem a gente vai falar disso, tá? A aula que vem, então, por isso vocês não podem perder a aula de aquecimento, tá, gente? Porque, é uma evolução. Ontem a gente falou para vocês sobre os sintomas de inflamação. Quem não assistiu a aula ontem, volta para assistir, tá? Tá aqui no Instagram, eu deixei gravado para vocês a aula 1 de aquecimento, e lá você vai conseguir entender todos os sintomas que, na verdade, são sintomas de inflamação. Até para saber se o que você está sentindo, que às vezes você faz exame e não sai nada, se você está inflamado ou não. Hoje a gente está falando o quê? De alguns erros que você está cometendo aí na sua casa, que, na verdade, estão te atrapalhando, não estão te ajudando, e você nem sabia disso. Mas agora você sabe, tá? Amanhã, que é quarta-feira, a gente vai falar exatamente de alguns alimentos específicos que podem prejudicar a sua vida e são extremamente pró-inflamatórios, tá? Na quinta-feira, gente, a gente vai falar o que realmente funciona. Na quinta-feira eu vou falar sobre alimentação anti-inflamatória e eu vou dizer por que ela funciona. Por que ela funciona para você?
O que você tem que fazer para desinflamar? Por que ela funciona, tá? E na sexta-feira, a gente vai falar de um alimento maravilhoso que vai ajudar você a desinflamar. Tem muita gente perguntando aqui, o que eu faço então para desinflamar? Calma, é uma evolução, tá, gente? A gente está aprendendo a base, tá? Uma coisa que eu prego muito aqui é base. Se você não tiver consciência alimentar, se você achar que o que eu estou falando aqui é só uma dieta, não é, tá? Eu não dou dieta, eu não faço milagre, sabe? Nem tem um pó de pirlim-pim-pim que eu vou dar para vocês e vocês vão resolver. Lá no método Comida que Transforma, que a gente vai abrir as inscrições dia 25, né? Então fica ligadinha se você quer entrar para a última turma. É tudo que a gente fala lá, todas as minhas aulas são o quê? Para você ter essa consciência alimentar e entender o seu corpo. Entender o que ele precisa para a sua condição hoje, entende, gente? Não é o que a Dri precisa e todo mundo precisa igual a Adri. Não, a Adri precisa de um alimento, a Viviane precisa de outro, lá a Viviane Santos, né? Viviane Santos, que eu acabei de ver aqui. A Darcy, que é aluna, precisa de outros, que ela estava falando aqui, o quanto foi bom para ela na vida dela. A Maria Dionísio, aqui do Facebook, precisa de outros alimentos. Por quê? Somos pessoas diferentes. E a partir do momento que a gente descobre isso, a vida muda. A vida muda. Mas é milagre, Adri? Passei 20 anos com dor, como é que vai melhorar em 6 semanas? Que é o método de 6 semanas. Porque você vai descobrir aquilo que você não sabia. Você vai inserir alimentos que você não sabia. Você vai tirar alimentos que você não sabia que você estava comendo, estava te fazendo mal. Você vai parar de tomar suplemento na hora errada. Então, assim, suplemento na hora errada, gente, não vai ajudar vocês. Tá? Então, primeiro erro, ok? Pessoal, uma coisa importante, tá? No finalzinho, depois que eu terminar o conteúdo, eu vou deixar para perguntas, tá? Então, deixem para colocar as perguntinhas de vocês no finalzinho, quando eu falar, pessoal, tá liberado para pergunta? E as perguntas vão ser relacionadas com o assunto, tá? As perguntas vão estar relacionadas com o assunto. Então, hoje a gente vai falar, vocês vão me perguntar coisas relacionadas com o assunto de hoje, tá, gente? Para a gente não dispersar, tá? Tem gente falando que descobriu uma desbiose. Desbiose é típico de inflamação, tá? Desbiose é quando a gente está extremamente desequilibrado com as nossas bactérias. Falei hoje isso na nossa mentoria 747, viu, Viviane? Se você quiser saber um pouco mais, na mentoria de hoje, do 747 está gravado aqui no Instagram, eu deixei aqui, falei bastante sobre desbiose, tá? Então vamos lá, galera. Qual que é o segundo erro? Quem quer saber o segundo erro? O segundo erro que você pode estar cometendo aí na sua casa, que você não sabe e não está te ajudando a desinflamar. Vamos lá? Segundo erro. Alimentação saudável. Não, Dri, parei de comer batata frita, tirei o glúten, tirei a lactose, parei de ir nessas fast food, estou me alimentando com alimentos saudáveis. Cuidado, tá, gente, com essa palavra, alimento saudável, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, que eu acho importante para vocês, que tem tudo a ver com esse assunto aqui, tá? Que para mim era um ponto cego. Para mim, eu não sabia que eu não sabia. É exatamente esse ponto que eu estou discutindo aqui com vocês. Eu sempre me alimentei bem. Eu sempre adotei a minha vida de uma alimentação saudável. E, de repente, eu comecei a ter muitos picos de sintomas inflamatórios. Eu tinha candidíase de repetição, a cada 15 dias, 20 dias eu tinha candidíase. Eu estava com meu estômago extremamente dolorido, então tinha dores de estômago muito ruins, inchaço no estômago, refluxo, eu estava com fadiga, e no final das minhas contas todas, que eu comecei a ter, né, essa bola de neve, eu tive uma fratura por estresse no colo do fêmur, tá? Que me deixou de 3 meses de muleta, 3 meses de cadeira de roda e 6 meses de muleta, tá? E de repente tudo aquilo aconteceu. E eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Por que eu tô assim, né? E aí, pesquisando, entendendo, tomando muito remédio, né? Porque chegou uma hora que os médicos falavam assim, olha, não tem mais o que fazer. O seu osso, ele tem que calcificar, Adri. E a gente não tem mais nada para fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Imagina a gente escutar isso. Eu acho que muitas de vocês já escutaram isso, né? Eu tenho alunas minhas no método que o médico já falou assim, eu não tenho mais o que fazer. Então, se você achar qualquer outra coisa que a gente já fez, por favor, faça. Porque tudo que a gente podia fazer na área da medicina clínica já foi feito. Situação, né? Eu vivi isso. Não tem mais o que fazer, Adri. Agora é esperar. Falei, peraí, esperar?
E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre alimentação, eu comecei a entender mais sobre alimentação anti-inflamatória, aí depois eu melhorei um pouquinho, né? Depois que eu melhorei da minha perna, eu pedi demissão do meu trabalho, que foi muito importante, porque eu estava extremamente infeliz, né? Eu trabalhava em indústria de alimentos, para quem não sabe, né? Na área de marketing. Então eu era responsável para criar doença no corpo de vocês. Olha que triste. Eu falo isso hoje, gente, de uma forma muito, muito importante, porque eu acho que se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu estava vivendo contra o meu propósito, né? Tem uma coisa que se chama concordância, né? Que é você fazer aquilo que você pratica em casa. E de repente eu estava numa empresa vendendo alimentos extremamente processados, ajudando a construir isso, ajudando a desenvolver isso, e eu não comia, nem meus filhos. E isso começou a me deixar extremamente frustrada, de falar, caramba, eu estou num lugar incrível, estou num lugar que todo mundo gostaria de estar, numa multinacional linda, ganhando muito dinheiro, tendo bônus, tendo carro, mas eu não estou cumprindo o meu propósito. Tem alguma coisa aqui que dói. Para muita gente não tem problema nenhum. Ah, estou fazendo o meu trabalho. Quem quiser come, né? Eu estou vendendo. Quem quiser come. Mas para mim aquilo bateu demais. Por quê? Porque eu estava vivendo sem propósito, porque eu estava sendo incoerente com a minha vida. Então, juntou a inflamação e juntou essa tristeza mesmo, essa frustração que eu estava vivendo. E aí, eu fiquei inflamada, fiquei mal, enfim, com ansiedade, enfim, estava numa situação bem difícil. Aí eu pedi demissão, que foi maravilhoso, né? Agradeço muito os momentos que eu tive lá, porque eu acho que eu aprendi muito. E aí fui fazer gastronomia, fui para a França, fiz gastronomia. E quando eu voltei, falei, caramba, mas tudo bem. A França é legal, aprendi a fazer um monte de comida gostosa, mas assim, não era anti-inflamatória. Não estava me ajudando a melhorar os sintomas. Eu ainda tomava antiácido, eu ainda tomava antibiótico, eu ainda tomava anti-inflamatório, né? Eu tomava tudo isso ainda. Não podia comer que eu tomava tal do remédio. Eu falei, não, eu preciso encontrar uma cura para isso, através da alimentação. Mas só que olha só, gente, eu achei assim, mas a alimentação não pode ser. Porque eu como saudável. Não é alimentação, não pode ser alimentação que tá me atrapalhando, porque eu como saudável. O que eu comia, gente? Eu comia um pãozinho integral de manhã, comia um pouquinho um queijo branco, tomava um leite sem lactose, né? Um leite desnatado sem lactose, nem lembro se tinha sem lactose na época, mas assim, era desnatado. Um pouquinho de café, né? Comia frutas. Aí no almoço eu comia muitas verduras cruas, né? Legumes crus e frango grelhado, né? Quer dizer, tava tudo certo. Falei, não é alimentação. E aí, eu fui fazer uma especialização no Canadá, né? Para quem não sabe, então, eu sou chefe de cozinha funcional, né? Que fiz fiz a gastronomia na França, fiz uma pós-graduação aqui em São Paulo de gastronomia funcional, e hoje eu sou especialista também em alimentação anti-inflamatória, que foi um curso de especialização que eu fiz no Canadá. E foi neste curso que a minha mentora canadense chegou para mim e disse assim, Dri, presta atenção, tá, gente? Anota essa frase que eu vou falar para vocês, porque ela é de matar. É de realmente falar assim, caramba, eu tô entendendo agora. A frase é a seguinte, olha só, gente. Nem tudo que é saudável é bom para você. Aí eu disse assim, como assim nem tudo que é saudável é bom para mim? Saudável é saudável, né, gente? Uma banana é saudável, uma rúcula é saudável, um tomate é saudável, uma batata é saudável, é comida. Como é que não é saudável? O que não é saudável para mim pode ser saudável para você? E aquilo estava muito estranho, né? Porque para mim saudável era saudável. E aí eu descobri que não é bem assim. Porque o que é saudável para mim, na minha condição específica inflamatória hoje, pode não ser saudável para a Viviane que está ali, né? Que a gente falou agora, estou vendo a mensagem dela aqui, eu estou vendo aqui, tá? Então, assim, pode não ser saudável para a Edi, pode não ser saudável para a Kel, pode não ser saudável para a Sabrina Quadro, tá, gente? Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes. E muitas vezes alimentos que são saudáveis prejudicam o nosso poder de desinflamar. Não é que os alimentos saudáveis, gente, são inflamatórios, tá? Mas os alimentos saudáveis, só saudáveis, se a gente parar na nossa piramidezinha ali de saudável, a gente vai ficar onde? Nesse saudável que a gente não sabe se é bom pra gente. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Escreve aí para mim, porque eu acho que é tão importante, essa aula é super importante. E eu queria, na verdade, ter certeza que vocês estão me entendendo. Tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque para mim foi um divisor de águas. Tá?
Então, muitas vezes, o que acontece, gente? Vou fazer essa pirâmide, né? Que eu sempre falo aqui, e eu gosto de repetir para vocês que estão chegando aí, que não conhecem ainda direito, é assim, ó. Imagina que você está aqui numa pirâmide, onde você tem evoluções, como se fosse um degrauzinho. O primeiro degrau é aquele degrau de consciência alimentar zero. Ou seja, você fala assim, ó, eu não tenho nada, o que eu tenho não tem nada a ver com alimentação, eu vou morrer mesmo amanhã, deixa eu comer, deixa eu me divertir, fast food é mais fácil, é gostoso, não tô nem aí, né? Você tá ali naquela zona de conforto, né? Às vezes passando mal um pouquinho, às vezes não, mas muitas vezes até passando mal, mas você acha que comida não tem muito a ver. Ou você tem medo de mudar porque você acha que aquilo não vai funcionar. E aí você toma um remédio que melhora, piora, melhora, piora, mas você tá ali, ó. Você tá dentro de um lugar que você sabe que você sabe. Você sabe que você tá comendo mal. Você não acredita numa alimentação diferenciada, você tem medo de tomar essa decisão. E você fica aqui, gente, num lugar ruim, comendo alimentos inflamatórios o tempo inteiro. Só que aí, aquela dorzinha que era pequenininha, ela começa a piorar um pouquinho, né? Uma dorzinha de estômago vira uma gastrite simples, de nível 1, sei lá. Uma dorzinha ali vira uma dorzinha maior. Aí você fala, eita lasqueira. Quem já falou isso, né? Eita lasqueira, agora o negócio pegou um pouquinho, acho que eu preciso fazer alguma coisa, tá? Aí você vai e resolve no médico, né? Você resolve no médico e você resolve fazer algumas mudanças na sua vida. Ó, esse é o grau 2, tá? É o segundo degrauzinho, que é um grau de consciência alimentar número 1. Aqui, ó, embaixo, grau 0 de consciência alimentar. 0. Quem tá no grau 0 aí, manda para mim uma mensagem, gente. Ó, tem gente falando que tá fazendo todo sentido, tá entendendo, beleza. Quem é? E assim, gente, tudo bem, tá? Que vocês estão no grau 0, não tem julgamento aqui, não. Que bom que vocês estão aqui para aprender, tá? Então, assim, quem tá no grau 0 de consciência, né? 0, aquele lugar que você fala, meu Deus do céu, eu sei que tá tudo errado, mas não tô afim de melhorar, não. Mas se você tá aqui, você já tá pulando pro grau 1. Grau 1, gente, ó, é aquele que você fala, eita, vou comer saudável. Aí você começa, em vez de comer pão branco, pão francês, você come pão integral. Em vez de comer arroz branco, você come arroz integral. Em vez de comer mussarela, você come queijo branco, né? Em vez de comer presunto, salaminho, mortadela, você come peito de peru, né? Aí você começa a inserir algumas frutinhas, começa a comer umas... aí, em vez de tomar o leite desnatado, o leite normal, você passa a tomar o leite sem lactose, né? Aí você vai no supermercado e você compra os pães lá, ou sei lá, bolos sem glúten, né? Você acha que isso vai melhorar, né? Se você tiver num grau melhor, né? Olha lá, a Catarina está dizendo que está no grau 0, a Série está dizendo que está no grau 2, Série. Você está no grau 2, ó, grau 0 é o primeiro, que eu já falei. Grau 1 é esse nível de consciência alimentar número 1, que você já está com uma consciência, mas você está no lugar ali, ó, de alimentação saudável, tá? A Harin está dizendo que está no grau 0, né? Tô carregando de dor e nunca imaginei que pudesse ser alimentação inflamatória. Agora tá fazendo todo sentido. É isso aí. Ateliê Vovó Coruja, bom demais, tá bom demais, gente. É isso aí. Então, ó, grau 1 de inflamação, ó. Eu tô bom, eu tô bom 1. Grau 1, tá? E aí você fala, beleza. Só que acontece o seguinte, gente. No degrau 1, tá? No degrau 1 de consciência alimentar, você não tá resolvendo. Ainda tá com dor, ainda tá com sintoma. E aí, nesse degrau 1 aí, gera uma frustração. O médico falou para eu tirar o glúten, tirei, mas não tá resolvendo muito. Deixei de comer um monte de coisa que eu comia, que eu gostava, lá na fast food, tô comendo um monte de fruta, tô comendo um monte de verdura, mas tem dia que melhora, tem dia que não melhora. Não tá resolvendo. Resolve um pouquinho, mas depois volta. E como é que pode se eu tô comendo tão bem? Eu estou me privando de tanta coisa que eu gostava e tô comendo saudável, por que eu não tô melhorando? Quem tá passando por isso, gente? Grau 1. Degrau 1, tá? É aí que mora o perigo, galera. Esse degrau 1 de consciência alimentar, que é a alimentação saudável, vai melhorar um pouquinho, mas não vai dar conta de melhorar as inflamações crônicas de vocês. Porque nem tudo que é saudável é bom para você. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar 2 exemplos aqui de algumas coisas que vocês podem estar comendo aí,
que provavelmente não está te ajudando, não. E são alimentos saudáveis. E, de repente, está frustrada, porque mesmo comendo saudável, não está melhorando. Tá? A Eliane está dizendo que já passou por isso, hoje ela não está mais nessa. Graças a Deus, que bom! Bom demais! Então, assim, olha, esse grau 1, lógico, gente, ele é um estado muito melhor do que o degrau 0, né? Você já está num lugar onde você quer melhorar a sua alimentação. Só que a alimentação saudável por saudável, ela não vai resolver o seu problema, gente. Ela não vai resolver o seu problema. Tá claro isso? Aí você começa a pensar, putz, então tem alguma coisa errada. Das duas, uma. Ou você vai chegar e falar, dane-se, eu vou voltar pro degrau 0 e vou comer o que eu quiser mesmo, porque essa porcaria não tá funcionando, porque eu tô me privando de um monte de coisa, não tá resolvendo, tá? Ou você fala, peraí, deve ter uma situação melhor, não é possível. Tem alguma coisa aqui que eu tô comendo que não tá me fazendo bem, por mais saudável que seja. E aí você tá aqui, né? Nesse nosso canal, nesse nosso lugar, onde a gente tá falando de alimentação anti-inflamatória, que é a alimentação anti-inflamatória que vai ajudar você a melhorar. Que é o grau 2, que é o degrau 2, que é comer alimentos que, além de serem anti-inflamatórios, né? Além de serem saudáveis e anti-inflamatórios, eles não vão te causar uma piora. Ou eles vão facilitar a sua melhora. Entende, gente? Por isso que muitas vezes esse lugar aqui no grau 1, que é no meio dessa pirâmide, é um lugar nebuloso que ninguém consegue melhorar. E é por isso que as minhas alunas lá do método, em 6 semanas não tem mais nada, a maioria. Em 2 semanas melhora. Por quê? Porque pulou para o degrau 2. Porque entendeu quais são os alimentos poderosos, saudáveis, quais são os alimentos perigosos, pró-inflamatórios, ou seja, aqueles que estão inflamando, e os alimentos perigosos que são saudáveis que ela deve tirar. Faz sentido, gente? Cabecinhas explodindo? Tá fazendo sentido para vocês? Me respondam aí que eu preciso saber. Ó, a Sabrina tá dizendo o seguinte, ó, 3 anos, 3 vezes no ano ir no gastro e nada, só dinheiro jogado fora. Já cheguei a achar que estava inventando doença, mas sinto dor, desconforto, refluxo. Aí é o pantoprazol, ranitina, bromopriga, gastrogel, deve ser o remédio, né? E não adianta, é isso mesmo. E Sabrina, vou te contar, tá? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Tá? Ok, gente? Então tá fazendo sentido. Todo mundo fazendo sentido aqui. Então, gente, eu vou dar agora 2 exemplos para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Olha só. Existe uma família, tá? Que se chama Família das Solenáceas. Anota aí, tá, gente? Para vocês depois procurarem. Tá? E como saber os alimentos que são realmente saudáveis? Eles são, depende do seu tipo inflamatório, tá? Eu vou contar alguns aqui, vou contar 2 alimentos no lugar do saudável que não tá te fazendo bem, tá? Vou contar, olha. Existe uma família que chama Família das Solenáceas, tá? Que esse grupo de alimentos é saudável. Só que eles têm dentro deles, na hora que eles são concebidos, na hora da concepção que eles crescem, um antinutriente para nós. Ou seja, para a frutinha, para o legume, para essa família que eu vou contar qual é para você, é maravilhoso, vai crescer, vai ficar bonito. Então, para eles, esse antinutriente é muito bom para o vegetal. Agora, e para a fruta, né? Agora, para nós, quando a gente entra em contato com esse alimento, nós temos uma tendência a inflamar, porque o alimento tem esse antinutriente. Vou te falar qual é. Família das solenáceas, você tem dentro dessa lista de ingredientes, você tem berinjela, tomate e pimentão de todas as cores. Pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão amarelo. Quando eu falo isso, gente, muita gente fala, meu Deus, eu como berinjela direto. Meu Deus, eu como tomate todo dia. Meu Deus, eu adoro pimentão. Quem come esses alimentos aí, gente? Principalmente quem tem dor nas juntas, dores nas articulações. Berinjela, tomate. Tomate para quem tem problema gastrointestinal, péssimo, tá? E os pimentões.
Aí você fala assim, Dri, mas eu como orgânico. Eu como tomatinho cereja orgânico. Olha lá, já vem a pergunta aqui. Já sei vocês, gente. Já conheço as minhas alunas lindas, as minhas queridas. E tem tomate cereja também. Tomate cereja é qualquer tomate, gente. Porque dentro dele tem um antinutriente que vai te fazer mal. Ah lá, ó. Todo mundo fazendo, meu Deus, olha lá. Eu como, eu adoro. Todos me fazem mal, Sabrina tá falando aqui. Então, gente, são alimentos que, se a gente pensar, né, são saudáveis. Não são saudáveis. Você vai falar, não, caramba, berinjela. Claro que eu vou comer berinjela todo dia. Ótimos, tomate, pimentão, são legumes, são verduras. Agora, para quem tem problema inflamatório, não é legal. Ó, tem gente falando assim, mas berinjela para colesterol alto. Sim, é baixo colesterol. Não é que, olha, gente, um alimento ele tem vários pontos, tá? Ele pode ser bom para uma coisa e não ser bom para outra. A berinjela, por exemplo, ela tem essa condição de baixar o colesterol. Para o colesterol. Agora, se você está inflamado, ela não é legal, porque ela vai te inflamar mais. Tá? Então, isso é uma coisa importante, ok? Olha, tem gente falando que a Rosilma diz que come todos. Então, começa a perceber, cuidado com esses alimentos. Se tirar casca, semente, não dá na mesma, tá, gente? Não vai mudar nada. Olha lá a Mari falando. Dor, cheia de dor nas articulações. Eu adoro comer esses alimentos. Tá te inflamando todo dia que você come, Mari. Tá? Olha lá, e agora eu uso com frequência, a Bento tá dizendo, a Amélia, né? Eu tendo muito problema de gás, enfim, gente. Então, cuidado com esses alimentos, tá? Vou dar outro exemplo aqui, gente. Hoje eu tô morrendo de vontade de ajudar vocês aí a parar de achar que o que vocês estão comendo aí muitas vezes é saudável para vocês nesse momento, tá? Alimentos sem glúten. Como assim, Dri? Aí você pegou pesado. Farinha sem glúten. Mas, Dri, você não está falando aqui que comer sem glúten tem que comer? Que o glúten é inflamatório, é uma das coisas inflamatórias? Sim, gente. Mas se a gente não escolher o que substituir pela farinha de trigo, que tem glúten, não vai adiantar 100%. Vou dar um exemplo. Você vai no médico, tá? O que o médico vai falar para você? Se você está num médico que também preza a alimentação, que ele também acha que a alimentação é um fator de inflamação, ele vai falar o seguinte para você, ó. Ele vai falar o seguinte, ó. Então, deixa eu ver uma pessoa aqui. Então, Kel bolos caseiros. Kel bolos caseiros. Vai dizer assim, ó. Kel, você tira o glúten, tá? Tira o glúten que vai te ajudar a melhorar. Aí você fala, caramba, tá bom, eu vou tirar o glúten, né? Porque o médico tá falando pra eu tirar o glúten. Primeira coisa que ele fala que tem que tirar, mas ele não fala o que tem que colocar. Não adianta nada você tirar o glúten e não inserir alimentos anti-inflamatórios para te ajudar a recompor o seu intestino. Então, ele vai dizer, tira o glúten. Mas tudo bem, vai. Poxa, foi legal, ele não me deu só remédio, ele pediu para eu tirar o glúten. Aí você vai, bela e formosa, no supermercado e fala assim, bom, o que eu vou fazer? Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já vivi isso, tá? Você pensa, agora vai dar certo. Vou no supermercado e vou comprar alimentos sem glúten, né? Farinha sem glúten. Aí eu vou lá na lista, na gôndola do supermercado, e eu vejo lá um monte de torrada sem glúten. Eu vejo bolo, né, da Balduco, sei lá de qual marca, de sem glúten. Você fala, bom, beleza, não tem glúten, o médico falou para eu não comer glúten, eu tô fazendo o que ele pediu. Tá certíssimo, gente. Só que é o seguinte, a maioria das farinhas que são inseridas em alimentos sem glúten são farinhas que, apesar de não terem glúten, extremamente inflamatórias, que são ricas em açúcar e não têm nutriente. Vou dar exemplo. Pode ir no supermercado hoje, gente. Compra um bolinho de sem glúten, compra um pão sem glúten. Vai ter farinha de fécula de batata, farinha de arroz integral, nem é integral, farinha de arroz branco, vai ter polvilho, né, doce, enfim. Vai ter farinha de mandioca e acabou. Essas farinhas, pessoal, elas não têm glúten, verdade. Só que quando a gente está inflamado, a gente precisa escolher farinhas que também nos nutram e não continuem nos inflamando. Todas as farinhas que eu mencionei aqui, farinha de fécula de batata, farinha de mandioca, tapioca, né, muitas vezes, a farinha de arroz branco, não tem nutriente. Tem, sabe o quê? Açúcar. Essas farinhas são refinadas e vão virar amido, que amido é açúcar. E se o seu furinho está rasgado, o que vai acontecer? Vai entrar açúcar na corrente sanguínea o tempo inteiro.
Por isso que comprar um pão sem glúten, sem saber qual é a farinha que tem, não vai resolver você. Vai tirar o glúten, beleza, para quem é celíaco principalmente, mas continua inflamando. A galera aqui. Quem é que tá com a cabecinha, gente? Cabecinhas explodindo com tudo isso que eu tô falando. Eu falei que essa aula era importante. Que bom que vocês estão aqui. Eu falei que essa aula era importante. Quem é que tá vivendo isso? Vou dar um exemplo de farinha boa aqui, gente. Farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, né? Farinha de castanha de caju, farinha de castanha do Pará, chia, farinha de linhaça. Farinha no máximo, né? Algumas coisas você pode misturar, você vai misturar as farinhas, farinha de arroz, mas que seja arroz integral. Mas, infelizmente, todos os produtos industrializados, gente, têm essas farinhas que não são nem um pouco saudáveis, nem um pouco nutritivas e que estão inflamando vocês todos os dias. E são mais baratas, né? Aí você vai toda feliz, né? Fora bolo, né? Aí você vai num bolo, compra um bolo de chocolate sem glúten. Você fala, nossa, vou poder comer, não tem glúten, né? O médico falou que não tem glúten, agora tem. Sabor artificial de chocolate, tem aromatizante, né? Aroma artificial de chocolate, vai ter açúcar, vai ter outras coisas que tá te inflamando de todo jeito. Por isso que esse lugar, gente, ó, no nosso degrau número 1, meio da pirâmide, não vai resolver o seu problema. Tirar glúten por tirar glúten não vai resolver totalmente o seu problema de inflamação crônica, de dor crônica, de sintomas crônicos. Entende, gente? Faz sentido? Vocês estão conseguindo entender que ninguém fala isso para ninguém e que a gente fica iludido no mundo do sem glúten e sem lactose também, tá? Vou dar um exemplo do sem lactose. Sem lactose, leite, aí você fala, vou tomar sem lactose, vou começar a ingerir leite sem lactose, né? Lácteos, sem lactose. Você vai no supermercado e vai, compra leite lacte-free, compra queijo lacte-free, compre iogurte lacte-free. Aí você fala, bom, beleza, tô tomando iogurte. Agora mesmo, uma mentorada minha, lindinha, uma das minhas alunas que eu dou aula, fiz uma consulta individual, né? Ela veio me falar, Adri, eu tomo... Qual é o problema do leite? Eu tomo leite desnatado, sem lactose. Por que não pode? Porque, gente, quando tem lá na embalagem sem lactose, não quer dizer que não tem lactose, não. Quer dizer que foi inserido naquele alimento uma proteína, uma enzima, uma proteína, tá? Que se chama lactase, para poder quebrar as partículas de lactose e você não ter dor e desconforto. Tá, gente? Intolerância à lactose normalmente vem com o quê? É a incapacidade do nosso organismo quebrar essas moléculas de lactose, que é açúcar do leite. Ele não consegue quebrar, e aí você tem dor, você tem sintomas, você tem diarreia, você tem constipação, você tem dores abdominais. E quando você toma o leite sem lactose, eles inserem essa enzima, porque o seu corpo não está conseguindo produzir essa enzima que chama lactase. Aí você fala, beleza, não estou tendo mais dor. Mas o açúcar do leite, quando você está comendo tudo isso, você está ingerindo. E está entrando na corrente sanguínea. Entende, gente? Tem gente perguntando aqui de aveia, farinha de aveia. Depende, tá? Farinha de aveia... Mas, de novo, farinha de aveia tem açúcar também, é maravilhosa. A farinha de aveia, ela tá num lugar um pouco melhor, tá? Porque ela tem nutrientes, diferente dessas outras farinhas que eu falei para vocês. Que além de não ter nutriente nenhum, você não tá se beneficiando de nada, tá te inflamando. Tá? O que inflama é a caseína também, tá? A caseína é a proteína do leite. Tem gente que tem intolerância à caseína, tem gente que não tem. Aí você pode comprar o tipo do leite da caseína 2, que tem para vender hoje no Brasil já. E aí você consegue fazer um kefir, você consegue fazer um iogurte a partir do leite, sem a caseína que inflama você, e a lactose é toda fermentada e eliminada no processo de fermentação. Aí sim. Tá, gente? Por isso que eu falo, toma cuidado com essa história de só sem glúten, sem lactose, alimentos saudáveis, que não vão ajudar vocês. Ok? Perfeito? Vamos para o número 3, o terceiro erro que você pode estar cometendo aí, que não está ajudando você. Tá, gente? E aí eu vou falar sobre uma coisa muito difícil de falar, eu vou falar com muita informação aqui para vocês, tá? Que é remédio. Tá? Quem é que toma remédio aí para acabar com dores crônicas, sintomas anti-inflamatórios, sintomas crônicos? Quem toma remédio, coloca aí.
Calma, gente, tem muita gente perguntando assim, ai, Dri, agora o que eu vou tomar no café da manhã? Nada que eu como eu posso comer. Calma, a gente vai continuar falando disso, gente. Espera, devagarinho vocês vão estar entendendo, tá? Quem é que toma remédio aí? Quero saber quem é que toma remédio, né? E remédio, gente, estou falando desde remédios que são remédios para, por exemplo, doenças autoimunes, que são os imunossupressores, desde remédio que você vai lá na farmácia, né, para tomar todo dia, um antiácido, um anti-inflamatório que não precisa de receita, e é desses que a gente vai falar, tá? Até um pantoprazol, um omeprazol, o que for, tá? Ó, um monte de gente falando, toma remédio. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, eu não sou contra remédio, e acho que a medicina é maravilhosa, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos remédios, ok? O que não pode acontecer é a gente tomar remédio como a primeira e única solução dos nossos problemas. A gente fica cego. Vou tomar, a minha única opção é tomar remédio. E aí a gente cai numa armadilha. Porque o remédio, gente, vai ajudar vocês a aliviar o sintoma da inflamação. É como se fosse uma anestesia para a inflamação melhorar o sintoma, tá? Vou dar um exemplo. Normalmente, quando você está com uma sinusite crônica, o que você faz? Um tratamento de anti-inflamatório. Normalmente, quando você está com problema de gastrointestinal, refluxo, azia, má digestão, gastrite, esofagite, tudo isso relacionado com o sistema gastrointestinal, você toma o quê? Os omeprazóis, os óis da vida. Normalmente, quando você tem dores articulares, dores nas juntas, né? Dores musculares, a maioria das dores nas juntas, né? Deixa eu só desligar isso aqui. Você toma muitas vezes o quê? Corticoide, para aliviar a dor. Não é isso, gente? Muitas vezes você toma o quê? Remédios que são remédios importantes para pressão alta, para diabetes, né? Para coração, né? Para pressão alta, para o colesterol, né? Ou seja, vários remédios, ok? Eu não estou dizendo aqui, gente, vocês têm que parar de tomar remédio hoje e achar que tudo isso não funciona. Não é. O que eu estou pedindo para vocês aqui é que vocês entenderem, se alertarem que remédio não é a única e primeira solução para os sintomas de vocês, para todos os sintomas de vocês. Tá? Principalmente um dos remédios, um dos conjuntos dos remédios que eu vou falar aqui para vocês, que são os anti-inflamatórios, tá, gente? São os anti-inflamatórios, chamados de os chamados de não esteroides, tá? Que são anti-inflamatórios, que você pode comprar, muitas vezes, sem prescrição médica, tá? Que são medicamentos muito prescritos aí para doenças inflamatórias, para artrite, né? Que, na verdade, você pode tomar o que você quiser, né? Eu vou falar quais são deles aqui, tá? E a maioria das pessoas está muito familiarizada com esse tipo de remédio, tá? Muitas vezes sem prescrição, como aspirina, tá? E ibuprofeno. É fácil, né? Ui, aliviador. Não é isso, gente? Mas os efeitos colaterais são imensuráveis, tá, gente? E não vai resolver o problema de vocês, tá? Vamos falar aqui desses anti-inflamatórios que são vendidos sem prescrição, que você pode ir no supermercado e pode comprar, tá? E principalmente os que têm ibuprofeno, ok? O que eles podem causar em vocês, tá, gente? Simplificando a história, o que ele pode ser usado, né, para reduzir a inflamação, mas o que eles fazem? Eu quero que vocês entendam o que eles fazem que parece que melhora a inflamação de vocês. Eles funcionam como um bloqueador. Eles vão bloquear a produção de substâncias químicas chamadas de prostaglandinas, tá? Que causam a inflamação e a dor. Então, eles bloqueiam a produção dessa substância e evitam a dor, tá? E evitam a inflamação. Então, eles estão lá na ponta do iceberg, que eles vão cuidar do sintoma. Agora, pensa, gente. Se vocês estão inflamadas, com todas as suas redinhas abertas lá, entrando toxina na sua corrente sanguínea todos os dias, como é que vai resolver só no sintoma? Você melhora a dorzinha lá com o remedinho, mas está inflamando de novo. Você melhora a dorzinha lá, na verdade, você acaba tapando um pouquinho com band-aid, que você bloqueia essa produção de dor, então você sente menos dor, e isso vai causar um alívio imediato ali, mas de curto prazo.
tá? Então, eles bloqueiam esses remédios, as enzimas, tá? Que tem uma enzima que chama COX, tá? Que, por sua vez, ela inibe, muitas vezes, a produção dessas prostaglandinas, tá, gente? Então, tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, não está resolvendo a causa que está no intestino delgado. Está só aliviando o sintoma, tá? A aspirina é um AINE, né? AINE são os anti-inflamatórios sem esteroides, tá? Que são inflamatórios que você compra sem prescrição. A gente está falando sim de aspirina e a gente está falando sim de ibuprofeno, que são alguns deles e são sem prescrição na maioria das vezes, tá? Agora, você vai perguntar para mim, Tilenol, Dri, Tilenol é um anti-inflamatório desse tipo? Não, tá? O Tilenol não é um membro da família dos anti-inflamatórios não esteroides, tá? O Tilenol é uma marca registrada, né? E é uma forma de paracetamol sem receita, tá? Não que ele vai ajudar a resolver os seus problemas, não que ele vai ajudar a acabar com as suas inflamações, mas eles não fazem parte desse grupo que eu tô falando aqui para vocês, tá? Tô falando de aspirina e de ibuprofeno, ok? O Tilenol, tá? E outras formas de paracetamol, eles também podem aliviar a dor e a reduzir febres, muitas vezes, tá? Mas não fazem nada contra a inflamação, tá? É para dor. Eles aliviam dor, aliviam a febre, mas não tem nada a ver com a inflamação, como anti-inflamatório. Ele não é um anti-inflamatório. Tá ótimo, gente? Vocês estão entendendo? Eu preciso que vocês falem para mim aqui. Dri, tô entendendo. Dri, faz sentido. Dri, tá tudo bem. É isso mesmo. Me falem, gente. Tá? Me falem se o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês. Eu sei que essa aula ela é tem muita informação, tá? E eu sei que isso pode deixar vocês um pouco mais ansiosas, tá? Mas me falem aí o quanto que tá sendo, se está sendo produtivo, se vocês estão entendendo a mensagem aqui. Quanto mais sim, com E maior, melhor para eu saber que vocês estão entendendo. Olha lá. A Sandra está dizendo que sim, Sabrina sim, Cíntia sim, a Bento Amélia sim. Deixa eu ver aqui. Ó, a Ruth está me perguntando se eu faço uma consulta individual. Gente, eu não fazia consulta individual mais, porque não estava dando tempo. Mas eu estou abrindo, tem alguns meses, a minha agenda num dia da semana, onde eu faço consulta individual, tá? Tem muitas pessoas que às vezes querem fazer uma consulta mais direcionada, sozinha, comigo. Eu estou fazendo poucas vagas, tá? Então, quem quiser mais informação sobre consulta individual, manda uma mensagem para mim no Instagram, no direct, tá? Numa mensagem privada, perguntando para mim, Dri, como é que funciona a consulta individual, que a gente passa as informações para vocês, tá certo? Então, tá fazendo sentido, vamos embora lá, vamos embora para a gente falar. Então, gente, vamos retomar aqui os remédios. Então, existem os anti-inflamatórios, tá? Não esteroides, que são os anti-inflamatórios que são considerados muito... com efeitos colaterais muito agressivos, apesar de você achar que melhora, né, que são anti-inflamatórios que você compra sem prescrição médica, que são normalmente aspirina e ibuprofeno, ok, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque muitas vezes eles podem causar algumas coisas, tá? Os produtos de paracetamol, eles são conhecidos por serem mais fáceis para o estômago, tá? Eles acabam não atacando tanto o estômago. Mas, gente, eles podem causar, tá? Segundo alguns estudos, danos no fígado, entre outros efeitos colaterais graves. Então, nada é bom, gente. Nada é bom, tá? Olha só. Eu quero falar para vocês quais são esses compostos, né? Dos remédios, né? Que são esses remédios que são os anti-inflamatórios. Então, a gente está falando aqui de composto de aspirina, tá? Excedrin, buferin, né? Que mais que tem aqui? Tem uns nomes aqui, mas alguns... Buscofen, tudo isso são os compostos, tá? Advil, tá? Que são aspirinas. Ibuprofeno, muitas vezes como o Advil, né? Que eu acabei de falar para vocês, o Advil é o ibuprofeno, né? E eles podem, efetivamente, gente, eles podem temporariamente diminuir a dor de vocês. Mas, de acordo com uma análise, eu tô aqui lendo aqui embaixo, tá, gente? Que eu tô só copiando uma colinha que eu fiz aqui para vocês realmente entenderem sobre os remédios e tem algumas coisas importantes que eu queria falar para vocês. Olha só. Eles podem efetivamente melhorar a dor de vocês, mas, de acordo com uma análise de quase 10 milhões de registros médicos, tá? E de pacientes, os perigos desses anti-inflamatórios são bem claros. Eu vou explicar para vocês aqui. Se tornam conhecidos por sua ligação com o sangramento estomacal. Mas agora,
até o Anvisa, né, o FDA, que é o sistema regulatório americano, ou a Anvisa, que é o sistema regulatório aí de saúde pública aqui do Brasil, a Anvisa, está tomando muito forte essas informações sobre os anti-inflamatórios, tá? Por quê? Porque os consumidores, vocês, né, muitas vezes tem que estar ciente do risco que vocês podem ter. Muitas vezes o quê? Ataque cardíaco, derrame, né? Principalmente se você tomar em muitas doses. Tem gente que toma muito remédio, gente. Não sei se é o seu caso, tá? Mas tem gente que tudo vai tomar um remedinho. Porque, sabe, tem aquele alívio imediato, e aí volta de novo, toma de novo, volta de novo, toma de novo. Quantas vezes eu já não vi pessoas falando assim, toma 2 de uma vez que vai melhorar mais rápido? Não dá, né, gente? Tá? Overdose de ibuprofeno. Toma cuidado desse negócio, desse remédio, tá? Ok? Eu vou falar algumas coisas que eles podem causar, tá, gente? Eu fiz aqui uma aulinha para vocês aqui no meu computador e eu vou colocar alguns pontos importantes sobre esses remédios, tá? Podem causar risco de insuficiência cardíaca em quase 20% das pessoas, né? Esse risco aumenta com a quantidade de anti-inflamatório que uma pessoa toma, tá? Tem uma autora aqui de um estudo, ela chama Andrea Arfi, que é uma estudante de doutorado da Universidade de Milão, na Itália. Então, ela descobriu que mesmo que as descobertas dos estudos sejam baseadas nesses anti-inflamatórios, o resultado também pode significar nessa venda livre, de você tomar demais. Tá? Ok? Outra coisa, olha só. Quais são os indicados, né? Quando você toma esses remédios, para que normalmente você toma? Você toma para artrite, você toma para espondilite, né? Aquela espondilite aquilosante, para osteoporose, né? Para gota, para amidalite, para enxaqueca, cálculo renal, inflamações odontológicas, tendinites, lombalgia, controle de dor, muitas vezes em pós-operatório, traumas, doenças autoimunes, muitas vezes, dependendo da dor que você sente. E aí, gente, causa aquela confusão, porque você não resolve nada e toma remédio sem precisar, tá, gente? Então, super importante vocês entenderem, tá? Falei de aumento de insuficiência cardíaca. Outra coisa que pode causar também, gente, é o seguinte, ó. Vou dar alguns outros aqui, tá? Esses remédios aqui que eu vou falar para vocês foram associados ao risco por insuficiência cardíaca, tá? Então, toma cuidado, olha. Diclofenac, ibuprofeno, exemplo aí, o ibuprofeno que eu falei para vocês, né? O Advil principalmente. Indometacina, cetorolaco, naproxeno, acho que é isso, Aleve, né? Da marca Aleve, nimesulida e piroxicam. Então, tudo isso, gente, e vai atrapalhar vocês, e pode ter um risco de problema de insuficiência cardíaca, tá? Danos gastrointestinais, gente. Úlceras e sangramento interno. Muitas vezes a gente vai tomar um anti-inflamatório, muitas vezes antibiótico. O que o médico fala? Toma com o estômago cheio, né? Não tome com o estômago vazio. Por quê? Porque aquilo ali vai acabar com a sua flora intestinal, vai acabar com o seu processo de digestão, vai causar mais inflamação, só vai aliviar uma dor imediata. Então, todos esses anti-inflamatórios, eles compartilham o mesmo efeito colateral mais comum, que é danos ao trato gastrointestinal, tá? Que não significa apenas o seu estômago, tá? A gente está falando também de esôfago, que é esse canal aqui, ó. Quando a gente come, a comida volta. Quando a gente tem refluxo, azia, má digestão, é porque o esôfago está inflamado. E esses remédios causam isso. Então, olha que doido, né? Você toma um remédio para melhorar, você tem uma melhora mentirosa, de curto prazo, só que está dando um efeito pior no seu organismo. Tá? Então, presta atenção, né? De acordo com o gastroenterologista Brian Sayer, ele é o porta-voz da American Gastroenterology Association nos Estados Unidos, mais da metade de todas as úlceras hemorrágicas são causadas pelos anti-inflamatórios, tá? A aspirina é o único que inibe esse anti-inflamatório, né? E que inibe a coagulação de sangue por um período prolongado, né? Quem que não toma aspirina? Eu tomo aspirina para poder, afinar o sangue, né? Motivo pelo qual muitos médicos recomendam isso, né? Para prevenir esses coágulos sanguíneos, que podem causar ataques e derrames, né? A gente sabe disso. Tá? Mas embora possa ter sucesso na redução desses coágulos, a aspirina é um anti-inflamatório, tá? Não esteroide, especialmente conhecido por causar sangramento gastrointestinal e úlcera. Então a gente puxa aqui, né?
Tampa a cabeça, o pé ele sai do cobertor. A gente cobre o pé, a cabeça descobre. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa importante que esses remédios causam, maior risco de insuficiência renal, tá? De acordo com uma pesquisa publicada também no Journal of Clinical Pharmacology, esses anti-inflamatórios têm um efeito negativo na saúde renal do rim, tá? E essencialmente todos os pacientes que usam esses anti-inflamatórios têm uma complicação de retenção de líquido, tá, gente? Que acredita ocorrer em algum nível em qualquer pessoa que esteja tomando esses comprimidos anti-inflamatórios artificiais. Então, retenção de líquido começa a atrapalhar o rim. Tá? Outra coisa importante são reações alérgicas graves, tá? Algumas pessoas são altamente alérgicas aos anti-inflamatórios. Minha mãe, por exemplo, não pode nada disso. A única coisa que ela pode é Tilenol, tá? E olhe lá. Então, por quê? Porque também você começa a ficar resistente a esses remédios, de repente você pode ter uma crise alérgica. E aí não causa uma reação muito ruim no seu corpo, tá? Para essas pessoas, os perigos desses anti-inflamatórios, né, podem incluir uma assustadora falta de ar. Minha mãe teve edema de glote, né? Foi uma das coisas que a gente descobriu, tá? E para quem tem asma, tá, gente? O risco de sofrer reações alérgicas graves com esses anti-inflamatórios é ainda maior, tá? Outras reações alérgicas que você pode ter: respiração ofegante, erupções cutâneas, inchaço na garganta, tudo isso são reações alérgicas. Esses anti-inflamatórios podem acabar trazendo esse tipo de reação na sua vida, tá? Outra coisa importante sobre os remédios, olha só, esse tipo de remédio, perigos para as crianças e os adolescentes, tá? Também existem perigos específicos para a população mais jovem. Então, foi diagnosticado, olha só, que o uso de aspirina por crianças e adolescentes com catapora ou gripe tem sido associado ao desenvolvimento de síndrome de Rey, que é uma síndrome bem específica, tá? A síndrome é super rara, tá? Mas é muito séria. E por causar danos ao fígado e ao cérebro, às vezes, até uma doença hepática pode ser fatal. Então, assim, estou falando nos extremos, tá, gente? Mas é para mostrar para vocês o quanto a gente tem que tomar cuidado, tá? Efeito colateral desses remédios, gente, vou falar para vocês aqui. Constipação, tá? melhorou minha dor, não sei o que lá. Muitas vezes não acontece isso. Comecei a tomar um remédio X, melhorou até aquela minha dor que eu estava sofrendo, mas me deu isso, me deu isso, me deu isso, me deu isso. Efeito colateral de remédio, muitas vezes. Constipação, apetite diminuído, diarreia, tontura, sonolência, dor de cabeça, azia, pressão alta, inchaço nas pernas, problema de fígado, náusea, erupção cutânea, zumbido no ouvido, dor de estômago, vômito. Tudo isso são reações muitas vezes relacionadas com o consumo desses anti-inflamatórios, tá? Então, gente, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso. Eu queria muito que vocês começassem a entender, né, que muitas vezes a gente está aí dentro de uma situação onde a gente nem sabe tudo isso, né? E assim, hoje vocês já sabem, mas muita gente não sabe, muita gente continua fazendo as coisas de uma forma que a gente acha que está resolvendo, mas no fim não está resolvendo, tá? Então a gente falou de 3 exemplos aqui, 3 erros que você pode estar cometendo aí na sua casa, que você nem sabia, que podem estar interrompendo o seu processo de cura, tá? Primeiro deles, só para revisar aqui, para a gente poder entrar para as perguntas. Primeiro deles, a gente falou do quê? Dos suplementos, né? Suplementos, muitas vezes, não vão ser absorvidos pelo nosso corpo, dependendo do nosso grau de inflamação. E aí a gente vai fazer o quê? Lembrando do que eu falei, o xixi mais caro do mundo. Vocês estão tomando um suplemento na hora errada. Número 2, né? A gente falou da alimentação saudável, falamos bastante sobre alimentação saudável, falamos dos degraus, não adianta ser só saudável, tem que fazer bem para você, tem que ser anti-inflamatório para você, tem que ajudar você a desinflamar. Muitos alimentos não são assim mesmo saudáveis, tá? Terceiro, os remédios, principalmente os anti-inflamatórios, que são os não esteroides, aspirina e ibuprofeno. Olha o tanto de coisa que pode causar no seu organismo. Então, aqui é para esclarecer que esses passos, se você não der, vai melhorar mais a sua estrada, tá? É super importante, ok? Bom, vamos liberar agora vocês para falar. Nossa, passei da hora aqui. Vamos liberar vocês aqui. Eu tenho 5 minutinhos para responder as perguntas de vocês, tá, gente? Vou deixar essa aula aqui gravada, tá? Para quem quer assistir depois, quem chegou atrasado, vai poder assistir essa aula gravada. Vou deixar aqui no Instagram. E se vocês tiverem dúvidas sobre a aula, assistindo a aula de novo, coloca lá suas dúvidas nos comentários do post, tá? Da aulinha, que eu mando para vocês a resposta, ok? Vamos lá, gente.
perguntas relacionadas com o assunto, tá? Eu quero pergunta relacionada com remédio, suplemento e alimentação saudável, tá? Porque a gente tem que focar no que a gente está falando aqui para poder ser mais produtivo. Toda pergunta que vocês colocarem aqui, eu tenho que ter um ponto de interrogação no final, para eu poder saber que é uma pergunta, ok? Porque daí vocês conseguem me ajudar a ser mais produtiva aqui e mais eficiente. Ok? Vamos lá, então. Vamos ver se tem pergunta aqui. Tem muita gente agradecendo. Que bom, gente. Espero que realmente tenha ajudado vocês. Eu tenho muito... assim, são coisas que ninguém fala, né? Para ninguém. E a gente acaba ficando aí numa zona de limbo, né? Aquela coisa que você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é. Tá? Muito bom? Ó, a Sirlene tá perguntando assim, e o feijão, Dri, é inflamatório? Então, nada da comida... Gente, comida saudável, ela não é inflamatória. Comida saudável prejudica a cura de vocês, porque ela atrapalha ou a digestão, ou o metabolismo, tá? Ou não ajuda a melhorar o sistema imunológico. O feijão é um alimento que atrapalha a digestão. Ele tem antinutrientes, ele não tem uma digestão muito fácil. Então, se você está comendo feijão e principalmente está inflamada, está com dores gastrointestinais, abdominais, não é o melhor alimento para esse momento, ok? Deixa eu ver aqui. Vou falar só da pergunta, vou responder as perguntas relacionadas com o assunto, tá, gente? Ó, estou inflamada, posso fazer uso do whey protein? Ana, assim, ó, o whey protein, ele tem a proteína do leite, tá? O whey protein é a proteína do leite, ok? Se você tiver intolerância e sensibilidade à proteína do leite, não é a melhor opção, tá? Aí eu recomendo que você use uma proteína, né, em pó, base vegetal. Você pode comprar tem a Pura Vida, que eu adoro essa marca, né, do Flávio Passos, incrível. Há uma marca incrível também que você pode comprar. Tem a marca Be Healthy, que eu vou até mandar para vocês depois, tá? Vou colocar aqui para vocês. Quem quiser comprar, tá, gente? Ou whey protein, ou colágeno, tá? Qualquer coisa, me manda uma mensagem depois também no direct, que eu mando para vocês o link da Be Healthy, que é uma super parceira. São os colágenos que eu tomo, tá? E se você quiser comprar, você vai ter 10% de desconto, tá? Então depois vocês me mandam. Tapioca pode, Marli? Então, gente, tapioca é a mesma história da fécula de batata. Não tem glúten, mas também não tem nada. Tem açúcar. Se você está inflamado, não é a melhor opção, tá? Farinha de amêndoas já é uma opção legal, tá? Dependendo do tipo inflamatório, né? Tem tipo inflamatório que nem isso, no primeiro momento, é legal, porque ela tem uma questão alergênica, então, e também de difícil digestão, mas é melhor do que as outras, tá? Farinha de amêndoa, perfeita. Ó, a Fada Angel tá dizendo o seguinte, olha, tomei muita Neosaldina e Dorflex e tem constipação. Tem ligação? Com certeza, tá? Tem muita ligação, sim, ok? Dipirona. A dipirona, gente, não são os anti-inflamatórios, tá? A dipirona, muitas vezes, é o quê? Para febre, tá? Tem efeito colateral, só que não é um remédio para inflamação, tá? A carne vermelha dificulta o processo digestivo? Vamos lá, gente. Eu não sou contra a carne vermelha, pelo contrário, se você comprar de uma boa procedência, comer em poucas quantidades, principalmente na parte do almoço, nunca comer de noite, porque lógico que a proteína ela tem uma dificuldade na digestão, principalmente para quem tem problema gastrointestinal, mas não é isso que vai atrapalhar você. Se você comer uma carne de boa procedência, mastigar bem mastigadinho, né, ter essa coerência, ter essa consciência alimentar, a gente tem como é que eu falo? Um curso, um mini curso que vocês ganham de bônus lá no método, que é um curso de alimentação consciente. São muitos exercícios que vocês podem fazer para poder ter essa condição de vocês mastigarem melhor, dos gatilhos que podem estar causando essa dificuldade de comer rápido em você. E lógico que tem a ver com a digestão, mas não tem problema comer carne, desde que vocês comam carne não de noite antes de dormir, ok? Bom, gente, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso então, gente. Vamos. Se vocês tiverem perguntas, eu sei que tem muita pergunta aqui, gente, mas eu não vou conseguir responder a pergunta de todo mundo, tá? Deixem as perguntas no post da live, que eu vou deixar gravada, eu vou responder para vocês, tá?
Deixem a pergunta que eu vou responder. E aí, amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar, tem a terceira aula de aquecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado vocês a entenderem melhor, né? Para vocês realmente conseguirem tirar essa venda, né, no organismo de vocês, para realmente começar a cultivar uma vida diferente, não só de alimentação saudável, mas aquilo que realmente te ajuda a melhorar, né, que ajuda a melhorar a sua saúde.